Uma Descida ao Redemoinho, de Edgar Allan Poe, entrega a você em formato de audiolivro pela Aventuras Audíveis. Os caminhos de Deus na natureza, como na providência, não são como os nossos caminhos, nem os modelos que formulamos são de alguma forma proporcionais à vastidão, profundidade e insondabilidade de suas obras, que têm uma profundidade maior que o poço de Demócrito. Joseph Lanville. Havíamos chegado ao cume do penhasco mais elevado. Por alguns minutos o velho pareceu exausto demais para falar. Não faz muito tempo, disse ele finalmente, e eu poderia ter guiado você nesta rota tão bem quanto o mais novo de meus filhos, mas, cerca de 3 anos atrás, aconteceu comigo um evento como nunca aconteceu com um homem mortal. Ou pelo menos tal como nenhum homem jamais sobreviveu para contar, e as 6 horas de terror mortal que então suportei quebraram-me de corpo e alma. Você acha que sou um homem muito velho, mas não sou. Demorou menos de um dia para mudar esses cabelos de preto para branco, para enfraquecer meus membros e descontrolar meus nervos, de modo que tremo ao menor esforço e fico com medo de uma sombra. Você sabe que mal consigo olhar para este pequeno penhasco sem ficar tonto. O pequeno penhasco, em cuja borda ele se jogou tão descuidadamente para descansar que a parte mais pesada de seu corpo pendia sobre ele, enquanto ele só foi impedido de cair pela permanência de seu cotovelo em sua borda extrema e escorregadia. Esse surgiu um pequeno penhasco, um precipício escarpado e desobstruído de rocha negra e brilhante, a cerca de 450 ou 600 metros do mundo de penhascos abaixo de nós. Nada teria me tentado a ficar a menos de meia dúzia de metros de sua beira. Na verdade, fiquei tão profundamente emocionado com a posição perigosa de meu companheiro que caí completamente no chão. Agarrei-me aos arbustos ao meu redor e não ousei sequer olhar para cima, para o céu, enquanto lutava em vão para me despojar de mim mesmo. Da ideia de que os próprios alicerces da montanha estavam em perigo devido à fúria dos ventos. Demorou muito para que eu conseguisse ter coragem suficiente para sentar e olhar para longe. Você deve superar essas fantasias, disse o guia, pois eu o trouxe aqui para que você tenha a melhor visão possível da cena daquele evento que mencionei, e para lhe contar toda a história com o local logo abaixo do seu olho. Estamos agora, continuou ele, daquela maneira particularizante que o distinguia, estamos agora perto da costa norueguesa, no 68º grau de latitude, na grande província de Nordland e no sombrio distrito de Lofoden. A montanha em cujo topo estamos sentados é Ossegem, o nublado. Agora levante-se um pouco mais, segure-se na grama se sentir tontura e olhe para o mar, além do cinturão de vapor abaixo de nós. Fiquei tonto e contemplei uma vasta extensão de oceano, cujas águas tinham uma tonalidade tão escura que me trouxe imediatamente à mente o relato do geógrafo Nubis sobre o Mare Tenebrarum. Um panorama mais deploravelmente desolado que nenhuma imaginação humana pode conceber. À direita e à esquerda, até onde a vista alcançava, estendiam-se, como muralhas do mundo, linhas de penhascos horrivelmente negros e escamosos, cujo caráter sombrio era ilustrado com mais força pelas ondas que se erguiam alto contra sua crista branca e medonha, uivando e gritando para sempre. Mesmo em frente ao promontório em cujo cume estávamos colocados, e a uma distância de cerca de 5 ou 6 milhas mar adentro, era visível uma pequena ilha de aparência sombria, ou, mais propriamente, a sua posição era discernível através da vastidão da onda em que foi envolvido. Cerca de 3 quilômetros mais perto da terra, erguia-se outro de tamanho menor, horrivelmente escarpado e estéril, e cercado em vários intervalos por um aglomerado de rochas escuras. A aparência do oceano, no espaço entre a ilha mais distante e a costa, tinha algo de muito incomum. Embora, na época, um vendaval tão forte soprasse em direção à terra que um brigue na costa remota estivesse sob uma vela de traiceio de recife duplo e constantemente mergulhasse todo o seu casco fora de vista. Ainda assim não havia aqui nada como uma ondulação regular, mas apenas um curto,
Rápido e raivoso jorro cruzado de água em todas as direções, tanto nas garras do vento quanto de outra forma. Havia pouca espuma, exceto nas imediações das rochas. A ilha ao longe, continuou o velho, é chamada pelos noruegueses de Vurg. O que está no meio do caminho é Moscou, que uma milha ao norte é Ambaren. Lá estão Slesen, Otolm, Keildeum, Svarven e Bukolm. Mais adiante, entre Moscou e Vurg, estão Otterholm, Flimen, Sandflesen e Estocolmo. Estes são os verdadeiros nomes dos lugares, mas porque foi considerado necessário nomeá-los é mais do que você ou eu podemos entender. Você ouve alguma coisa? Você vê alguma mudança na água? Já estávamos há cerca de 10 minutos no topo de Ossegen, para onde havíamos subido vindos do interior de Lofoden, de modo que não tivemos nem vislumbre do mar até que ele rompeu sobre nós desde o cume. Enquanto o velho falava, percebi um som alto e gradualmente crescente, como o gemido de uma vasta manada de búfalos em uma pradaria americana, e no mesmo momento percebi que o que os marinheiros chamam de caráter cortante do oceano abaixo de nós, estava mudando rapidamente para uma corrente que se dirigia para o leste. Mesmo enquanto eu olhava, essa corrente adquiria uma velocidade monstruosa. Cada momento aumentava sua velocidade, sua impetuosidade impetuosa. Em 5 minutos, todo o mar, até Vurg, foi açoitado por uma fúria incontrolável, mas foi entre Moscou e a costa que o alvoroço principal manteve a sua influência. Aqui, o vasto leito das águas, sulcado e marcado em 1000 canais conflitantes, irrompeu repentinamente em convulsões frenéticas, agitando-se, fervendo, sibilando, girando em vórtices gigantescos e inumeráveis, e tudo girando e mergulhando para o leste com uma rapidez que a água nunca em outro lugar assume exceto em descidas precipitadas. Poucos minutos depois, surgiu em cena outra alteração radicalismo. A superfície geral tornou-se um pouco mais lisa, e os redemoinhos, um por um, desapareceram, enquanto prodigiosas faixas de espuma tornaram-se aparentes onde nunca haviam sido vistas antes. Essas faixas, por fim, espalhando-se por uma grande distância e entrando em combinação, assumiram o movimento giratório dos vórtices diminuídos e pareciam formar o germe de outro mais vasto. De repente, muito de repente, isto assumiu uma existência distinta e definida, num círculo de mais de 1 quilômetro de diâmetro. A borda do redemoinho era representada por um amplo cinturão de borrifos brilhantes, mas nenhuma partícula disso escorregou para dentro da boca do terrível funil, cujo interior, até onde a vista alcançava, era um líquido liso, brilhante a jato. Parede negra de água, inclinada em relação ao horizonte num ângulo de cerca de 45 graus, girando vertiginosamente, girando e girando com um movimento oscilante e sufocante, e enviando aos ventos uma voz terrível, meio guincho, meio rugido, tal como não até mesmo a poderosa catarata do Niágara eleva-se em sua agonia ao céu. A montanha tremeu até a base e a rocha balançou. Atirei-me de bruços e agarrei-me à escassa erva num excesso de agitação nervosa. Isto, disse eu finalmente ao velho, isto não pode ser outra coisa senão o grande redemoinho do Maelstrom. É assim que às vezes é chamado, disse ele. Nós, noruegueses, chamamos de Moscoistrom, da ilha de Moscou, no meio do caminho. Os relatos comuns desse vórtice não me prepararam de forma alguma para o que vi. O de Jonas Ramos, que talvez seja o mais circunstancial de todos, não pode transmitir a mais vaga concepção da magnificência, ou do horror da cena, ou do sentido selvagem e desconcertante do romance que confunde o observador. Não tenho certeza de que ponto de vista o escritor em questão examinou, nem em que momento, mas não poderia ter sido do cume de Ossegen, nem durante uma tempestade. No entanto, existem algumas passagens de sua descrição que podem ser citadas por seus detalhes, embora seu efeito seja extremamente fraco ao transmitir uma impressão do espetáculo. Entre Lofoden e Moscou, diz ele,
A profundidade da água está entre 36 e 40 braças, mas do outro lado, em direção a Verburg, essa profundidade diminui para não permitir uma passagem conveniente para uma embarcação, sem risco de rachar nas pedras, o que acontece mesmo nos dias mais calmos. Quando há enchente, o riacho corre pela região entre Lofoden e Moscou com uma rapidez barulhenta, mas o rugido de sua vazante impetuosa para o mar dificilmente é igualado pelas cataratas mais barulhentas e terríveis, o barulho sendo ouvido a várias léguas de distância, e os vórtices ou poços são de tal extensão e profundidade que, se um navio for atraído por sua tração, ele será inevitavelmente absorvido e levado para o fundo, e lá se despedaçará contra as rochas, e quando a água relaxar, os fragmentos dela são vomitados novamente. Mas esses intervalos de tranquilidade ocorrem apenas na virada da vazante da enchente, e em tempo calmo, e duram apenas um quarto de hora, com sua violência retornando gradualmente. Quando o riacho está mais turbulento e sua fúria é aumentada por uma tempestade, é perigoso chegar a uma milha norueguesa dele. Barcos, iates e navios foram levados por não se protegerem antes de estarem ao seu alcance. Da mesma forma, acontece frequentemente que as baleias se aproximam demasiado da corrente e são dominadas pela sua violência, e então é impossível descrever os seus uivos e berros nas suas lutas infrutíferas para se libertarem. Certa vez, um urso, tentando nadar de Lofoden até Moscou, foi pego pelo riacho e derrubado, enquanto rugia terrivelmente, de modo a ser ouvido na costa. Grandes estoques de abetos e pinheiros, depois de serem absorvidos pela corrente, erguem-se novamente quebrados e rasgados a tal ponto como se cerdas crescessem sobre eles. Isso mostra claramente que o fundo consiste em rochas escarpadas, entre as quais elas giram de um lado para o outro. Esta corrente é regulada pelo fluxo e refluxo do mar, tendo cheias e vazantes constantes a cada 6 horas. No ano de 1645, na madrugada do domingo de sexagésima, houve tanto barulho e impetuosidade que as próprias pedras das casas da costa caíram ao chão. No que diz respeito à profundidade da água, não consegui imaginar como isso poderia ter sido verificado nas imediações do vórtice. As 40 braças devem referir-se apenas a porções do canal próximas à costa de Moscou e Lofoden. A profundidade no centro do Moscou-Strom deve ser incomensuravelmente maior, e não é necessária melhor prova deste fato do que aqui pode ser obtida até mesmo com um olhar de soslaio para o abismo do redemoinho que pode ser obtido do penhasco mais alto de Ocegen. Olhando deste pináculo para o uivante Flegetonte lá embaixo, não pude deixar de sorrir diante da simplicidade com que o honesto Jonas Ramos registra, o que é difícil de acreditar, as anedotas das baleias e dos ursos. Pois me pareceu, na verdade, é evidente que o maior navio de linha existente, caindo sob a influência daquela tração mortal, poderia resistir a ela tão pouco quanto uma pena ao furacão, e deve desaparecer física e imediatamente. As tentativas de explicar o fenômeno, algumas das quais, lembro-me, pareciam-me suficientemente plausíveis à análise, apresentavam agora um aspecto muito diferente e insatisfatório. A ideia geralmente recebida é que este, bem como 3 vórtices menores entre as ilhas Feroe, não tem outra causa senão a colisão de ondas subindo e descendo, em fluxo e refluxo, contra uma crista de rochas e plataformas, e confina a água de modo que se precipita como uma catarata, e assim quanto mais alto o dilúvio sobe, mais profunda deve ser a queda, e o resultado natural de tudo é um redemoinho ou vórtice, cuja sucção prodigiosa é suficientemente conhecida por experimentos menores. Estas são as palavras da Enciclopédia Britânica. Kircher e outros imaginam que no centro do canal do Maelstrom há um abismo que penetra no globo e desemboca em alguma parte muito remota, sendo o Golfo de Botany um tanto decididamente nomeado em um caso. Esta opinião, por si só ociosa,
Foi aquela com a qual, enquanto eu olhava, minha imaginação mais prontamente concordou e, ao mencioná-la ao guia, fiquei bastante surpreso ao ouvi-lo dizer que, embora fosse a opinião quase universalmente aceita de o assunto pelos noruegueses, no entanto, não era dele. Quanto à primeira noção, ele confessou sua incapacidade de compreendê-la, e aqui concordei com ele, pois, embora conclusiva no papel, torna-se totalmente ininteligível, e até absurda, em meio ao trovão do abismo. Você deu uma boa olhada no redemoinho agora, disse o velho, e se você contornar este penhasco, de modo a entrar no sotavento e abafar o barulho da água, eu lhe contarei uma história e isso irá convencê-lo de que devo saber algo sobre Moscou Strong. Coloquei-me como desejava e ele prosseguiu. Eu e meus 2 irmãos já possuímos uma escuna com cerca de 70 toneladas de carga, com a qual tínhamos o hábito de pescar nas ilhas além de Moscou, perto de Viborg. Em todos os redemoinhos violentos no mar há boa pesca, nas oportunidades adequadas, se alguém tiver apenas a coragem de tentar, mas entre todos os Lofoden costeiros, nós 3 éramos os únicos que íamos regularmente às ilhas, como vos digo. Os terrenos habituais ficam bem mais abaixo, em direção ao sul. Lá o peixe pode ser pescado a qualquer hora, sem muitos riscos, por isso esses locais são os preferidos. Os locais escolhidos aqui entre as rochas, no entanto, não apenas produzem a melhor variedade, mas também em abundância maior, de modo que muitas vezes obtínhamos em um único dia o que os mais tímidos da embarcação não conseguiam reunir em uma semana. Na verdade, fizemos disso uma questão de especulação desesperada, do risco da vida em vez do trabalho, e da coragem respondendo pelo capital. Mantivemos o barco numa enseada a cerca de 8 quilômetros acima da costa, e era nossa prática, com tempo bom, aproveitar a folga de 15 minutos para atravessar o canal principal do Moscou Strong, longe acima da piscina, e depois ancorar em algum lugar perto de Otterholm, ou Sandflesen, onde os redemoinhos não são tão violentos como em outros lugares. Aqui costumávamos permanecer até quase a hora da água parada novamente, quando pesávamos e voltávamos para casa. Nunca partimos para esta expedição sem vento lateral constante para ir e vir, um vento que tínhamos a certeza de que não nos falharia antes do nosso regresso, e raramente cometíamos erros de cálculo neste ponto. Por 2 vezes, durante 6 anos, fomos forçados a permanecer ancorados toda a noite por causa de uma calmaria total, o que é uma coisa rara por aqui, e uma vez tivemos que permanecer no local quase uma semana, morrendo de fome, devido a um vendaval que explodiu logo após nossa chegada e tornou o canal muito turbulento para ser pensado. Nessa ocasião, apesar de tudo, teríamos sido lançados ao mar, pois os redemoinhos nos faziam girar e girar tão violentamente que, por fim, sujamos nossa âncora e arrastamos, se não fosse por isso que fomos levados para o mar. Uma das inúmeras correntes cruzadas, aqui hoje e amanhã, que nos levou sob o sotavento de Flimen, onde, por sorte, fomos criados. Eu não poderia contar a 20ª parte das dificuldades que encontramos no terreno. É um lugar ruim para se estar, mesmo com um bom tempo, mas sempre fizemos mudanças para enfrentar o desafio do próprio Moscou Strong sem acidente, embora às vezes meu coração tenha ficado na boca quando estávamos um minuto mais atrás ou antes da folga. O vento às vezes não era tão forte quanto pensávamos no início, e então avançamos bem menos do que poderíamos desejar, enquanto a corrente tornava o golpe incontrolável. Meu irmão mais velho tinha um filho de 18 anos e eu tinha 2 meninos robustos. Estes teriam sido de grande ajuda nessas ocasiões, no uso das varreduras, bem como depois na pesca, mas, de alguma forma, embora nós mesmos corrêssemos o risco, não tivemos coragem de deixar os jovens correrem o perigo, depois de tudo que foi dito e feito, era um perigo horrível, e essa é a verdade. Já se passaram alguns dias, 3 anos desde que ocorreu o que vou lhe contar. Foi no 10º dia de 18 de julho,
Um dia que as pessoas desta parte do mundo jamais esquecerão, pois foi aquele em que soprou o mais terrível furacão que já saiu dos céus. E, no entanto, durante toda a manhã, e na verdade até ao final da tarde, houve uma brisa suave e constante vinda do sudoeste, enquanto o sol brilhava intensamente, de modo que o marinheiro mais velho entre nós não poderia ter previsto o que se seguiria. Nós três, meus 2 irmãos e eu, tínhamos atravessado para as ilhas por volta das 2 horas da tarde e logo quase carregamos o barco com peixes finos, que, todos observamos, eram mais abundantes naquele dia do que tínhamos. Já os conheci. Eram apenas 7 horas, pelo meu relógio, quando nos pesamos e partimos para casa, para tirar o pior dos Tron em águas calmas, que sabíamos que seria às 8. Partimos com um vento fresco a este bordo e, por algum tempo, avançamos em grande velocidade, sem nunca sonharmos com o perigo, pois na verdade não vimos a menor razão para aprendê-lo. De repente, fomos surpreendidos por uma brisa vinda de Elcegem. Isso era muito incomum, algo que nunca havia acontecido conosco antes, e comecei a me sentir um pouco inquieto, sem saber exatamente por quê. Colocamos o barco contra o vento, mas não conseguimos avançar em relação aos redemoinhos, e eu estava a ponto de propor voltar ao ancoradouro, quando, olhando para trás, avistamos todo o horizonte coberto por uma singular cor acobreada. Nuvem que subiu com a velocidade mais surpreendente. Entretanto, a brisa que nos impedia de avançar diminuiu e ficamos em uma calmaria mortal, flutuando em todas as direções. Este estado de coisas, no entanto, não durou o suficiente para nos dar tempo para pensar sobre isso. Em menos de 1 minuto a tempestade caiu sobre nós. Em menos de 2 o céu estava totalmente nublado, e com isso e a forte borrifada, de repente ficou tão escuro que não podíamos nos ver no barco. Um furacão como o que explodiu então é uma loucura tentar descrevê-lo. O marinheiro mais velho da Noruega nunca experimentou nada parecido. Tínhamos deixado as velas correrem antes que elas habilmente nos levassem, mas, ao primeiro sopro, ambos os nossos mastros foram para o lado como se tivessem sido cerrados, o mastro principal levando consigo meu irmão mais novo, que havia se amarrado para ele por segurança. Nosso barco era a pena mais leve que já existiu na água. Tinha um convés totalmente nivelado, com apenas uma pequena escotilha perto da proa, e essa escotilha sempre foi nosso costume me fechar quando íamos cruzar os Tron, por precaução contra o mar agitado. Se não fosse por esta circunstância, teríamos naufragado imediatamente, pois ficamos totalmente enterrados por alguns momentos. Não sei dizer como meu irmão mais velho escapou da destruição, pois nunca tive oportunidade de averiguar. De minha parte, assim que deixei correr o traquete, joguei-me no convés, com os pés apoiados na estreita murada da proa e com as mãos agarrando uma argola perto da base do mastro de proa. Foi o mero instinto que me levou a fazer isto, o que foi sem dúvida a melhor coisa que poderia ter feito, pois estava demasiado agitado para pensar. Por alguns momentos ficamos completamente inundados, como eu disse, e durante todo esse tempo prendi a respiração e agarrei-me ao ferrolho. Quando não aguentei mais, levantei-me sobre os joelhos, ainda segurando com as mãos, e assim consegui clarear a cabeça. Logo nosso pequeno barco se sacudiu, assim como faz um cachorro ao sair da água, e assim se livrou, em certa medida, dos mares. Eu estava agora tentando superar o estupor que se apoderou de mim e recuperar os sentidos para ver o que deveria ser feito, quando senti alguém agarrar meu braço. Era meu irmão mais velho, e meu coração pulou de alegria, pois eu tinha me certificado de que ele estava no mar, mas no momento seguinte toda essa alegria se transformou em horror, pois ele colocou a boca perto do meu ouvido e gritou a palavra Moscoestron. Ninguém jamais saberá quais eram meus sentimentos naquele momento. Sacudi-me da cabeça aos pés, como se tivesse tido o ataque mais violento da febre. Eu sabia muito bem o que ele queria dizer com aquela palavra,
Sabia o que ele queria me fazer entender. Com o vento que agora nos impelia, íamos rumo ao turbilhão do Strom e nada nos poderia salvar. Você percebe que, ao cruzar o canal de Strom, sempre subíamos muito acima do redemoinho, mesmo no tempo mais calmo, e então tínhamos que esperar e observar cuidadosamente a folga, mas agora estávamos dirigindo direto para a própria piscina, e num furacão como este. Com certeza, pensei, chegaremos lá quase no intervalo. Há um pouco de esperança nisso, mas no momento seguinte me amaldiçoei por ter sido tão tolo a ponto de sonhar com esperança. Eu sabia muito bem que estávamos condenados, se fôssemos 10 vezes um navio de 90 canhões. A essa altura, a primeira fúria da tempestade já havia passado, ou talvez não a sentíssemos tanto, pois corremos diante dela, mas em todo caso os mares, que a princípio foram mantidos sob pressão pelo vento, e estavam plana e espumosa, agora subindo para montanhas absolutas. Uma mudança singular também ocorreu nos céus. Ao redor, em todas as direções, ainda estava escuro como breu, mas quase lá em cima, e rompeu, de repente, uma fenda circular de céu claro, tão claro como eu já vi, e de um azul profundo e brilhante, e através dela resplandecia a lua cheia com um brilho que eu nunca imaginei que ela usasse. Ela iluminou tudo ao nosso redor com a maior nitidez, mas, ó Deus, que cena foi iluminada! Agora fiz uma ou duas tentativas de falar com meu irmão, mas, de uma maneira que não consegui entender, o barulho aumentou tanto que não consegui fazê-lo ouvir uma única palavra, embora tenha gritado o mais alto que pude em seu ouvido. Logo ele balançou a cabeça, parecendo pálido como a morte, e ergueu um dos dedos, como se dissesse escute. A princípio não consegui entender o que ele queria dizer, mas logo um pensamento hediondo passou pela minha cabeça. Tirei meu relógio do chaveiro. Não estava indo. Olhei para seu rosto à luz da lua e comecei a chorar ao atirá-lo para longe, no oceano. Tinha atropelado às 7 horas. Estávamos atrasados em relação ao tempo de folga e o turbilhão do Strom estava em plena fúria. Quando um barco é bem construído, devidamente aparado e não muito carregado, as ondas de um vendaval forte, quando ele está grande, parecem sempre escorregar debaixo dele, o que parece muito estranho para um homem da terra, e é isso que é chamado de equitação, em frase marítima. Bem, até agora havíamos navegado nas ondas com muita habilidade, mas logo um mar gigantesco nos levou direto para baixo do balcão e nos carregou com ele enquanto subia, como se fosse para o céu. Eu não teria acreditado que qualquer onda pudesse subir tão alto. E então descemos com uma varredura, um deslizamento e um mergulho, que me deixaram enjoado e tonto, como se estivesse caindo do topo de uma montanha elevada em um sonho. Mas enquanto estávamos acordados, dei uma rápida olhada ao redor, e esse olhar foi suficiente. Eu vi nossa posição exata em um instante. O redemoinho Moscou Strom estava a cerca de 400 metros à frente, mas não mais parecido com o Moscou Strom cotidiano do que o redemoinho como você o vê agora. É como uma corrida de moinho. Se eu não soubesse onde estávamos e o que esperaríamos, não teria reconhecido o lugar. Do jeito que aconteceu, fechei involuntariamente os olhos, horrorizado. As pálpebras se fecharam como num espasmo. Não deve ter passado mais de 2 minutos até que de repente sentimos as ondas baixarem e fomos envoltos em espuma. O barco fez uma meia volta brusca para bombordo e depois partiu em sua nova direção como um raio. No mesmo momento, o rugido da água foi completamente abafado por uma espécie de grito estridente, um som que você pode imaginar emitido pelos canos de descarga de muitos milhares de navios a vapor, liberando todo o seu vapor. Estávamos agora no cinturão de ondas que sempre cerca o redemoinho, e pensei, é claro, que mais um momento nos mergulharia no abismo, que só podíamos ver indistintamente devido à espantosa velocidade com que éramos carregados. O barco não pareceu afundar na água,
mas deslizar como uma bolha de ar na superfície da onda. Seu lado estibordo era próximo ao redemoinho, e a bombordo surgiu o mundo de oceano que nos restava. Parecia uma enorme parede contorcida entre nós e o horizonte. Pode parecer estranho, mas agora, quando estávamos nas profundezas do Golfo, senti-me mais sereno do que quando estávamos apenas nos aproximando dele. Tendo decidido não ter mais esperanças, livrei-me de grande parte daquele terror que a princípio me desmantelou. Suponho que foi o desespero que mexeu com os meus nervos. Pode parecer ostentação, mas o que lhe digo é verdade. Comecei a refletir como era magnífico morrer dessa maneira e como era tolo da minha parte pensar em uma consideração tão insignificante como minha própria individualidade. Vida, em vista de tão maravilhosa manifestação do poder de Deus. Acredito que corei de vergonha quando essa ideia passou pela minha cabeça. Depois de um tempo, fiquei possuído pela mais aguda curiosidade sobre o redemoinho em si. Senti positivamente um desejo de explorar suas profundezas, mesmo com o sacrifício que iria fazer, e minha principal tristeza era nunca poder contar aos meus antigos companheiros em terra os mistérios que veria. Estas, sem dúvida, eram fantasias singulares para ocupar a mente de um homem em tal situação, e desde então tenho pensado muitas vezes que as voltas do barco ao redor da piscina poderiam ter me deixado um pouco tonto. Houve outra circunstância que tendeu a restaurar meu autocontrole, e esta foi a cessação do vento, que não poderia nos atingir em nossa situação atual, pois, como você mesmo viu, o cinturão de ondas é consideravelmente mais baixo do que o geral leito do oceano. E este último agora se elevava acima de nós, uma cordilheira alta, negra e montanhosa. Se você nunca esteve no mar sob um forte vendaval, não poderá ter ideia da confusão mental causada pelo vento e pela borrifada juntos. Eles cegam, ensurdecem e estrangulam você, e tiram todo o poder de ação ou reflexão. Mas estávamos agora, em grande medida, livres destes aborrecimentos. Tal como aos criminosos condenados à morte na prisão são permitidas pequenas indulgências, proibidas enquanto seu destino ainda é incerto. É impossível dizer quantas vezes fizemos o circuito do cinturão. Andamos girando e girando por talvez 1 hora, voando em vez de flutuando, chegando gradualmente mais e mais no meio da onda, e então cada vez mais perto de sua horrível borda interna. Durante todo esse tempo eu nunca soltei o parafuso do anel. Meu irmão estava na popa, segurando um pequeno barril de água vazio que havia sido firmemente amarrado sob a capota do balcão e era a única coisa no convés que não havia sido arrastada para fora quando o vendaval nos atingiu pela primeira vez. Quando nos aproximamos da beira do poço, ele soltou e dirigiu-se para o anel, do qual, na agonia do seu terror, tentou forçar minhas mãos, pois não era suficientemente grande para nos proporcionar uma oportunidade. Compreensão segura. Nunca senti uma dor mais profunda do que quando vi tentar esse ato, embora soubesse que ele era um louco quando fez, um maníaco delirante por puro medo. Não me importei, entretanto, em contestar esse ponto com ele. Eu sabia que não faria diferença se algum de nós aguentasse, então deixei que ele ficasse com a flecha e fui para a popa até o barril. Não houve grande dificuldade em fazer isso, pois o barco voava com bastante firmeza e em uma quilha uniforme, apenas balançando de um lado para o outro, com as imensas oscilações e turbulências do redemoinho. Mal havia me garantido em minha nova posição. Demos uma guinada violenta para estibordo e corremos de cabeça para o abismo. Murmurei uma oração apressada a Deus e pensei que tudo estava acabado. Ao sentir o movimento nauseante da descida, instintivamente apertei ainda mais o cano e fechei os olhos. Por alguns segundos não ousei abri-los, enquanto esperava a destruição instantânea e me perguntava se já não estava em minha luta mortal com a água. Mas momento após momento se passou. Eu ainda vivi. A sensação de queda havia cessado e o movimento da embarcação parecia o mesmo de antes, enquanto estava no cinturão de espuma,
com exceção de que agora ela estava mais adiante. Tomei coragem e olhei mais uma vez para a cena. Nunca esquecerei as sensações de espanto, horror e admiração com que olhei ao meu redor. O barco parecia estar pendurado, como num passe de mágica, no meio do caminho, na superfície interna de um funil de vasta circunferência, prodigioso em profundidade, e cujas laterais perfeitamente lisas poderiam ter sido confundidas com o ébano, se não fosse pela desconcertante rapidez com que avançavam. Giraram e, com o brilho brilhante e medonho, eles dispararam, como os raios da lua cheia, daquela fenda circular entre as nuvens que já descrevi, fluindo em uma torrente de glória dourada ao longo das paredes negras, e muito longe até os recônditos mais íntimos do abismo. No começo eu estava muito confuso para observar qualquer coisa com precisão. A explosão geral de terrível grandeza foi tudo o que contemplei. Quando me recuperei um pouco, porém, meu olhar caiu instintivamente para baixo. Nessa direção consegui obter uma visão desobstruída, pela forma como a heroína pendia da superfície inclinada da piscina. Ela estava em equilíbrio, ou seja, seu convés estava num plano paralelo ao da água, mas este último inclinava-se num ângulo de mais de 45 graus, de modo que parecia que estávamos deitados de bruços. Extremidades dos feixes. Não pude deixar de observar, no entanto, que não tive mais dificuldade em manter o equilíbrio nesta situação do que se estivéssemos em um nível morto, e isso, suponho, se devia à velocidade com que giramos. Os raios da lua pareciam sondar o fundo do profundo abismo, mas ainda assim não consegui distinguir nada claramente, por causa de uma espessa névoa em que tudo estava envolvido, e sobre a qual pendia um magnífico arco-íris, como aquele ponte estreita e instável que os muçulmanos dizem ser o único caminho entre o tempo e a eternidade. Esta névoa, ou spray, foi sem dúvida ocasionada pelo choque das grandes paredes do funil, quando todos se encontraram no fundo, mas o grito que subiu aos céus vindo daquela névoa, não me atrevo a tentar descrever. Nosso primeiro deslizamento para o abismo, vindo do cinturão de espuma acima, nos carregou por uma grande distância em costa abaixo, mas nossa descida não foi de forma alguma proporcional. Rodamos e giramos, não com qualquer movimento uniforme, mas em golpes e solavancos vertiginosos, que às vezes nos enviavam apenas algumas centenas de metros, às vezes quase o circuito completo do redemoinho. Nosso progresso descendente, a cada revolução, foi lento, mas muito perceptível. Olhando ao meu redor para o vasto deserto de ébano líquido sobre o qual éramos carregados, percebi que nosso barco não era o único objeto no abraço do redemoinho. Tanto acima como abaixo de nós eram visíveis fragmentos de embarcações, grandes massas de madeira de construção e troncos de árvores, com muitos artigos mais pequenos, como peças de mobiliário doméstico, caixas partidas, barris e aduelas. Já descrevi a curiosidade antinatural que substituiu meus terrores originais. Parecia crescer sobre mim à medida que me aproximava cada vez mais do meu terrível destino. Comecei então a observar, com estranho interesse, as inúmeras coisas que flutuavam em nossa companhia. Devo ter delirado, pois até me diverti especulando sobre as velocidades relativas de suas diversas descidas em direção à espuma abaixo. Este abeto, dei comigo a dizer certa vez, será certamente a próxima coisa a dar o terrível mergulho e a desaparecer, e depois fiquei desapontado ao descobrir que o naufrágio de um navio mercante holandês o ultrapassou e desapareceu para baixo antes. Por fim, depois de fazer várias suposições dessa natureza, e de ter sido enganado em todas, esse fato, o fato de meu invariável erro de cálculo, colocou-me em uma série de reflexões que fez meus membros tremerem novamente e meu coração bater forte mais uma vez. Não foi um novo terror que me afetou, mas o surgimento de uma esperança mais emocionante. Essa esperança surgiu em parte da memória e em parte da observação presente.
Lembrei-me da grande variedade de matéria flutuante que se espalhava pela costa de Lofoden, tendo sido absorvida e depois lançada pelo Moscow Strom. De longe, a maior parte dos artigos estava quebrada da maneira mais extraordinária, tão desgastada e áspera que parecia estar cheia de lascas, mas então me lembrei claramente de que alguns deles não estavam desfigurados. Ora, eu não poderia explicar essa diferença, exceto supondo que os fragmentos ásperos eram os únicos que haviam sido completamente absorvidos, que os outros haviam entrado no turbilhão num período tão tardio da maré, ou, por alguma razão, haviam descido tão lentamente depois de entrar, que não chegaram ao fundo antes que chegasse a virada da enchente, ou da vazante, conforme o caso. Imaginei que seria possível, em ambos os casos, que eles pudessem assim ser elevados novamente ao nível do oceano, sem sofrer o destino daqueles que foram atraídos mais cedo ou absorvidos mais rapidamente. Fiz, também, 3 observações importantes. A primeira era que, como regra geral, quanto maiores fossem os corpos, mais rápida seria sua descida. A segunda, que entre duas massas de igual extensão, uma esférica e a outra de qualquer outra forma, a superioridade em a velocidade de descida era com a esfera. A terceira, que, entre duas massas de igual tamanho, uma cilíndrica e outra de qualquer outro formato, o cilindro era absorvido mais lentamente. Desde a minha fuga, tive diversas conversas sobre este assunto com o antigo mestre-escola do distrito, e foi com ele que aprendi o uso das palavras cilindro e esfera. Ele me explicou, embora eu tenha esquecido a explicação, como o que observei foi, na verdade, a consequência natural das formas dos fragmentos flutuantes, e me mostrou como acontecia que um cilindro, nadando em um vórtice, oferecesse mais resistência à sua sucção, e foi aspirado com maior dificuldade do que um corpo igualmente volumoso, de qualquer forma. Houve uma circunstância surpreendente que contribuiu muito para reforçar essas observações e me deixou ansioso para levá-las em conta, e foi que, a cada revolução, passávamos por algo parecido com um barril, ou então pela vela ou pelo mastro de uma embarcação, enquanto muitas dessas coisas, que estavam em nosso nível quando abri meus olhos pela primeira vez para as maravilhas do redemoinho, estavam agora bem acima de nós e pareciam ter se movido muito pouco de sua posição original. Não hesitei mais no que fazer. Resolvi amarrar-me firmemente ao barril de água que agora segurava, soltá-lo do balcão e atirar-me com ele à água. Atraí a atenção do meu irmão com sinais. Apontei para os barris flutuantes que se aproximavam de nós e fiz tudo o que estava ao meu alcance para que ele entendesse o que eu estava prestes a fazer. Por fim pensei que ele compreendia meu desígnio, mas, fosse esse o caso ou não, ele balançou a cabeça em desespero e recusou-se a sair de seu posto perto do ferrolho. Era impossível alcançá-lo, a emergência não admitia demora, e assim, com uma luta amarga, entreguei a sua sorte, prendi-me ao barril por meio das amarras que o prendiam ao balcão, e me precipitei para o mar, sem hesitar mais um momento. O resultado foi exatamente o que eu esperava que fosse. Como sou eu quem agora lhe conta essa história, como você vê que eu escapei, e como você já está de posse do modo como essa fuga foi efetuada e deve, portanto, antecipar tudo o que tenho mais a dizer, irei levar minha história rapidamente à conclusão. Pode ter se passado 1 hora, ou mais ou menos, depois de eu ter abandonado o barco, quando, tendo descido a uma vasta distância abaixo de mim, ele fez 3 ou 4 giros selvagens em rápida sucessão e, levando consigo meu amado irmão, mergulhou de cabeça, de uma vez e para sempre, no caos de espuma abaixo. O barril ao qual eu estava preso afundou pouco mais do que metade da distância entre o fundo do golfo e o local onde saltei ao mar, antes que uma grande mudança ocorresse no caráter do redemoinho. A inclinação das laterais do vasto funil tornou-se cada vez menos íngreme. Os giros do redemoinho tornaram-se, gradualmente, cada vez menos violentos. Aos poucos,
A espuma e o arco-íris desapareceram, e o fundo do golfo pareceu subir lentamente. O céu estava claro, os ventos haviam diminuído e a lua cheia se punha radiante no oeste, quando me encontrei na superfície do oceano, à vista das costas de Lofoden acima do local onde ficava a piscina de Ilmoskoistron estava. Era a hora da folga, mas o mar ainda se agitava em ondas montanhosas devido aos efeitos do furacão. Fui levado violentamente para o canal do Strom e, em poucos minutos, fui levado às pressas costa abaixo, até o terreno dos pescadores. Um barco me pegou, exausto de fadiga e, agora que o perigo havia sido afastado, sem palavras pela lembrança de seu horror. Aqueles que me trouxeram a bordo eram meus velhos companheiros e companheiros diários, mas não me conheciam mais do que conheceriam um viajante da terra dos espíritos. Meu cabelo, que no dia anterior era preto como um corvo, estava tão branco quanto você o vê agora. Dizem também que toda a expressão do meu semblante mudou. Contei-lhes a minha história, eles não acreditaram. Agora estou lhe contando isso, e não posso esperar que você tenha mais fé nisso do que os alegres pescadores de Lofoden. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.